Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cristina, da Superintendência da Educação Profissional da Secretaria de Educação da Bahia, e é com muito prazer que eu, junto com minhas companheiras, vou fazer a relatoria deste debate de hoje à tarde sobre as perspectivas curriculares da educação profissional e tecnológica. Eu gostaria de convidar para mediar os trabalhos de hoje o Ronaldo Marcos de Lima Araújo, pedagogo e especialista em docência do ensino superior pela Universidade Federal do Pará, mestre em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Instituto de Ciências de Educação da Universidade Federal do Pará e também coordena o grupo de estudos e pesquisa sobre trabalho e educação. Bom trabalho, professor. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Estamos iniciando o debate 6, que tem intitulado Perspectivas Curriculares na Educação Profissional e Tecnológica. E nós vamos compor a mesa agora, convidando inicialmente o professor Ângelo Luiz Cortelazzo, do Brasil, e é coordenador da Unidade de Ensino Superior do Centro Paula Souza, autarquia do Governo de São Paulo, que administra 204 escolas técnicas e 53 faculdades de tecnologia em 158 municípios do estado de São Paulo. Não é pouca coisa, não. Atuou até 2011 como professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, instituição onde cursou graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia Celular e Estrutural e doutorado em Biologia Vegetal. É membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo desde 2001 e presidente da Câmara de Educação Superior, cargo já exercido no biênio 2004-2006. Chamamos também para compor a mesa Fernando da Silva Mota, também do Brasil, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, e diretor da Diretoria de Educação Superior da Fundação Estadual de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC. Tem formação em Administração Escolar, MBA em Gestão da Educação Profissional pela Fundação Getúlio Vargas e é mestrando em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenou a área de Ensino Médio Profissional da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e dirigiu o Instituto Superior de Tecnologia do mesmo Estado. Boa tarde, professor. Convidamos também para compor a mesa o professor Carlos Silva Ponce, do Chile. O professor Carlos Silva Ponce é engenheiro comercial da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso e mestre em Filosofia da Universidade de Valparaíso. Tem estudos em especialização em currículo por competências na Alemanha, Austrália e Chile. É fundador e diretor do Instituto Tecnológico UCEVAL, é isso? Da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, onde também é professor de Economia e Comunicação Efetiva. Atualmente desempenha como presidente do Conselho de Reitores dos Institutos Tecnológicos Universitários e como presidente da Comissão Universidade e Empresa da Associação de Industriais da região de Valparaíso. Seja bem-vindo, professor, ao nosso evento e ao Brasil. Convidamos também para compor a mesa o professor Leopoldo Oscar Salazar, também do Chile, graduado em Educação, mestre e doutor em Ciências da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, atuou como professor de graduação e pós-graduação nas universidades de Santiago do Chile, Católica de Valparaíso, Católica del Maule, está correto? De la Santíssima Concepción. O nosso debate, o fórum propôs a seguinte emenda. A emenda em torno da qual deve acontecer o nosso debate. Vou ler a emenda. Este debate, Perspectivas Curriculares da EPT, tem o foco nos debates sobre currículos, métodos e praxes na educação profissional e tecnológica para uma educação emancipatória.
Fórum Mundial da Educação coloca a necessidade de se construir um currículo flexível que dialogue com o contexto e com a conjuntura global e local na perspectiva de uma cidadania planetária. Tal concepção traz para o currículo e para a escola o conhecimento e as experiências das cidades, do campo e das comunidades. O debate tem como expectativa a possibilidade de reflexões sobre o conceito, o contexto histórico e o papel do currículo na educação profissional e tecnológica. Além disso, espera-se que haja reflexões sobre os desafios e perspectivas para a construção curricular em uma perspectiva emancipatória para a educação profissional e tecnológica. Esclarecemos que nós vamos organizar esse debate. Cada um dos nossos convidados vai ter 30 minutos para falar, tá certo? Após a fala dos nossos convidados, nós vamos abrir a palavra para que a gente possa ter um debate com a audiência que aqui se encontra, dando condições tanto para que as pessoas possam falar diretamente pelo microfone, ou para quem quiser se comunicar por meio de papelzinho, tá? Então nós vamos ter uma colega assistente que também ali, temos umas duas assistentes, outra que vai ficar aqui para o outro lado, que vão estar recolhendo as questões, as perguntas que forem colocadas para que a mesa, e a gente já pede que as pessoas identifiquem para quem está dirigindo a questão. Pensar a educação profissional e tecnológica na perspectiva da democratização, da emancipação e da sustentabilidade significa pensarmos as perspectivas curriculares na direção da democratização dos saberes, da cultura, ou seja, do patrimônio material e subjetivo construído pela humanidade. Compreende-se que as diferentes formas de organização do currículo, dos cursos de educação profissional e tecnológica, devem favorecer a inserção plena das classes trabalhadoras na vida social e devem favorecer a democratização da sociedade. As perspectivas curriculares na direção da emancipação colocam a tarefa de fazermos da organização curricular dos cursos de educação profissional e tecnológica uma ferramenta para o desenvolvimento pleno da pessoa humana, preparando-a para o desempenho das atividades produtivas, mas também para o exercício da cidadania ativa, que implica pessoas desenvolvidas em suas diferentes potencialidades políticas, culturais e esportivas, por exemplo. As perspectivas curriculares na direção da sustentabilidade requer que assumamos o desafio de articular a organização curricular da educação profissional e tecnológica aos projetos de desenvolvimento social que valorizem os arranjos produtivos locais, que garantam a preservação ambiental e que protejam as ações de economia solidária, de cooperativas e de pequenos produtores, ou seja, que tenham os interesses da humanidade como prioridade. É sempre bom lembrar e frisar que o Fórum Mundial da Educação Profissional está articulado ao Fórum Mundial, ao Fórum Social Mundial, né? E é nesta perspectiva, na perspectiva de pensar a educação profissional e tecnológica articulada aos interesses da maioria da população dos diferentes países, que é um desafio colocado para nós. Então, é uma temática, a organização, para além da organização curricular proposta no título desta mesa, mas também o desenvolvimento de práticas pedagógicas adequadas às nossas diferentes concepções curriculares estão colocadas aqui. Então, não é apenas uma questão de organização curricular, mas também de pensar práticas formativas, práticas pedagógicas de formação de trabalhadores. Então, este é o desafio colocado aqui, pensando essas práticas formativas em função das ideias de democracia, de sustentabilidade e de emancipação. Eu passo imediatamente agora a palavra aos nossos convidados, que terão, como eu disse, 30 minutos. Passo a palavra ao professor Ângelo Luiz. Vai fazer os seus 30 minutos. Quando der 25 minutos, eu vou cumprir aquela
aquela tarefa de dar um avisozinho, né? Pode. Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde a todas as pessoas. Eu aprendi isso hoje, para não falar a todos e a todas. Já falo de uma vez só. Boa tarde a todas as pessoas. E com isso evita-se qualquer problema de gênero. Eu vou falar sobre... sou do Centro Paula Souza, como foi falado. E eu dividi a minha fala em 3 etapas. Primeiro, algumas premissas para que a gente possa... saber do que, embasar um pouco, né, o que eu vou dizer. Depois, um pouco a estrutura do Centro Paula Souza e, finalmente, o que a gente tem feito nas faculdades de tecnologia em especial, que são as estruturas que eu tenho responsabilidade, o que nós temos feito em nível curricular. Então, eu começo, se eu me perder e usar o microfone e falar aqui, não liguem, tá? Isso também faz parte um pouco da confusão. Bem, perspectivas curriculares, no caso das FATECs em especial, inicialmente, como eu disse, essa primeira caracterização do ensino de graduação para que a gente possa tentar aí explicar o que fazemos. Aqui, né? Bom, primeiro citando aí uma documentação oficial que data de 98, a Conferência Mundial sobre Ensino Superior, que coloca, e eu acho que essa é a premissa mais importante, a missão do ensino superior como a de educar, formar e realizar pesquisas. Não dá para falar de ensino superior sem eu estar atento à produção do conhecimento, né? Eu tenho que formar, educar, mas também produzir conhecimento novo para caracterizar o que é a educação superior. Claro que aí os jargões, né, educar para a cidadania, formar pessoas qualificadas, oportunidade para a educação contínua e valorizar o entendimento das culturas, quer dizer, dar uma formação ampla, mas calcada nessa missão aí exposta no artigo 1º. A segunda conferência de 2009 ratifica esses princípios e acentua os esforços no sentido de aumentar o acesso à igualdade de oportunidades, que ainda é um problema mundial, porque a ampliação do ensino superior em nível mundial acaba tendo como característica, né, uma massificação que passa aí por uma série de problemas que a gente vai ver em seguida. Ampliar a possibilidade de educação à distância, das tecnologias de informação e comunicação, e ênfase na internacionalização, ênfase na inovação, que é a nova palavra de ordem, né? Em especial na educação profissional e tecnológica. Eu coloquei aqui um videozinho só para ilustrar um pouco, e eu não sei como é que passa. Você consegue passar dele? Clique em cima dele. Isso. Não é propaganda não, tá? Quer dizer, é muito fácil, né, fazer uma forminha e trazer aí a massificação. Mas o ensino superior tem que ser muito mais do que isso, né? Tem que garantir aí a individualidade e o crescimento, né, e a formação individual, respeitar essa diversidade. Bom, só para citar como há pessoas de outros países, né, o Brasil tem hoje 22 milhões praticamente de pessoas na faixa etária de 18 a 23 anos, e o nosso ensino superior dá conta de 6 milhões, mas só 13% desse pessoal aqui. Quer dizer, há muita gente atrasada ainda cursando ensino superior. São Paulo, que é o estado
mais rico da federação, que deveria ser muito diferente. A situação não é. Né? São Paulo tem aí 4 milhões de pessoas com idade entre 18 e 23 anos, atende 1,6 milhões, só que apenas 20% nessa faixa etária. Há muita gente com mais idade ainda cursando o ensino de graduação. Bom, qual é o desafio? Desculpa, em algum momento eu vou acertar, tá? Qual é então o nosso grande desafio? Ampliar as matrículas, quer dizer, incluir, massificar, sim, tem que massificar para ampliar as matrículas, porém com respeito à diversidade, à individualidade, como eu já havia citado, e esse não é um desafio só brasileiro, é um desafio também em outros países. A ênfase em internacionalização, regionalização, inovação, também é um desafio que não é só nosso, mas no caso específico das graduações tecnológicas, ainda há um certo preconceito que tem que ser vencido, né, frente às outras graduações, em especial ampliando as informações e zelando pela melhoria da qualidade dos cursos. Uma outra coisa que em São Paulo a gente tem combatido bastante é o tempo de duração dos cursos. No nosso entendimento, cursos de graduação com 1.600 horas, né, independente do eixo a que se destinam a formar, são cursos extremamente aligeirados. Tá? Não há como garantir uma formação de qualidade com uma carga horária que não seja minimamente aceitável nos 3 anos de duração, para que a gente tenha efetivamente uma formação universitária e não apenas uma qualificação profissional, que aí sim eu poderia eventualmente usar um tempo mais curto. Rapidamente a característica do Centro Paula Souza, para finalmente entrarmos aí no assunto. Como falou o professor, quando eu saí ontem à noite de São Paulo, eram 204 escolas técnicas e 55 faculdades de tecnologia, tá? Há ainda 112 classes descentralizadas, que são classes que estão ligadas à escola original, mas que são... então, o professor se desloca para oferecer formação técnica em cidades onde não existem as escolas, de tal sorte que 264 dos 645 municípios de São Paulo têm alguma estrutura estadual do Centro Paula Souza. Em termos numéricos ainda, o centro faz formação inicial e continuada, tinha 14 mil matrículas agora, né? Ensino médio, apenas 54.500 matrículas. O ensino médio integrado ao técnico, 10 mil matrículas. Ensino técnico concomitante ou subsequente ao médio, 162 mil matrículas. Ensino tecnológico, 60 mil matrículas. E pós-graduação, 1.200 matrículas. Quer dizer, há um contingente de mais de 300 mil pessoas que se beneficia do sistema de ensino profissional e tecnológico do governo do Estado de São Paulo, fora as estruturas federais e as estruturas privadas do Estado. Há 98 tipos diferentes de cursos técnicos em todos os eixos aí previstos no catálogo nacional, assim como há 62 tipos de cursos de tecnologia. Uma coisa que vem sendo recorrente é a empregabilidade altíssima, tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos tecnológicos, nesses últimos superando aí 90% há vários anos, isso mostra então a pujança, né, do centro com relação à educação profissional no Estado. Só para vocês terem uma ideia, os números impressionam no primeiro momento, né? 300 mil, 60 mil. No ano 2000, nós éramos 10 mil alunos. Hoje somos 60 mil. Em 12 anos, aumentou praticamente 6 vezes. Porém, né, a ideia é que ao final da expansão, nós atinjamos aí nas faculdades de tecnologia entre 90 e 100 mil matriculados. Tá? O que representa mais ou menos 35 mil vagas ano. O que representa menos de 5% do total de egressos de ensino médio do Estado de São Paulo. É um esforço enorme que se faz para garantir uma inclusão que chega a ser quase, não vou dizer insignificante, mas pequena. Então o esforço é imenso. E exige, obviamente, uma estrutura que
ter conta, né? Que são 100 mil no ensino, nas graduações tecnológicas, mas serão 300, 400 mil no ensino técnico, seja ele integrado, concomitante ou subsequente. É uma massa de pessoas absolutamente enorme. Só para mostrar um pouco, eu sempre passo duas, em termos de perfil socioeconômico dos alunos que ingressam nesses cursos, ainda há uma grande diferença com relação àqueles que ingressam nas universidades públicas estaduais do Estado. Nosso aluno é mais velho, normalmente, metade deles tem menos que 23 anos, quando na universidade isso chega a 95%. Nossos alunos vêm de escola pública, 3/4 dele. Nosso aluno, praticamente metade dele fez ensino médio à noite, tem trabalho, 2/3 deles, e uma renda familiar inferior a 3,5 salários mínimos, que é um perfil bastante diferente daquele pessoal que acaba ingressando nas outras instituições de nível superior, estaduais e públicas, né, gratuitas, em São Paulo. Além disso, os pais dos nossos alunos normalmente têm uma escolaridade mais baixa do que aqueles dos pais dos ingressantes nas universidades, o que mostra, de uma certa forma, que os cursos de tecnologia têm atendido a uma faixa de população socioeconomicamente menos favorecida, o que, de uma certa forma, aumenta ainda mais a sua importância no contexto da formação em nível superior da população, né, do Estado. Em termos de São Paulo, eu só salientei aqui as FATECs, né, distribuídas aí por praticamente todo o Estado, essas as que existem, essas as que estão planejadas aí para os próximos 2 anos, é uma rede que será aí responsável por um grande número de matrículas. Nosso corpo docente hoje, superior a 2.000 professores, tem boa parte deles com titulação ou experiência profissional, há uma equivalência de trabalho em mercado ou na academia, e a principal conquista do centro ano passado foi a atribuição de autonomia universitária a partir do Conselho Estadual de Educação, uma vez que nós somos uma instituição pública ligada ao governo do Estado e, portanto, avaliados pelo Conselho Estadual de Educação. Isso nos dá mais liberdade para criar e modificar os nossos cursos sem autorização prévia do sistema estadual de ensino, né? Temos autonomia agora para isso. Como é que funcionam os nossos cursos? É extremamente importante que a gente tenha conhecimento, e em especial, nos casos dos cursos de tecnologia, o preconceito ainda é muito grande pela falta justamente do conhecimento do que são esses cursos, né? Cursos mais rápidos, focados, né? Com prática, e muita gente ainda considera, né? E alguns conselhos de classe reforçam isso, cursos de segunda categoria. Então temos que lutar para que as pessoas conheçam esses cursos, para que não tenham esse entendimento, até porque ele não se sustenta, né, na composição curricular dos cursos. Clica aí para mim, vamos ver se sai. Aí eu só para eu descansar um pouco. Mix a mess of mortar, that's a mess of water. See the mellow come out, slurp, slurp, slurp. That makes it party, party. Say that makes it party, party. Say that makes it party, party. Pour out a bucket of cement. É um pouco isso que vem acontecendo, né? E as pessoas acabam, então, tendo
um pré-julgamento que normalmente ele acaba sendo complicado, para dizer o mínimo, né? Ou criando confusões aí. Bom, há um parecer do Conselho Nacional, que acho que todo mundo conhece, que é o parecer que leva aí as diretrizes curriculares dos cursos de tecnologia, e esse parecer de 2002, que autoriza o professor Cordão, né, que acho que é quase uma leitura de cabeceira de todos os que militam, todos os que atuam na área do ensino tecnológico, coloca muito claramente, né, que são cursos de graduação e, portanto, a sua estruturação ela é feita à luz das diretrizes curriculares nacionais. E aí tem todo um aparato, e esse documento é extremamente didático, porque ele possibilita, inclusive, a formação, a partir dele, da estruturação curricular dos nossos cursos, né? Bom, não vou ler, obviamente, esse material todo vai ficar com vocês, mas as competências profissionais tecnológicas, né, vão ter que garantir algumas coisas, inclusive aquelas, né, da documentação da qual nós somos signatários, né? A inovação,